nós vamos fazer essa questão de duas maneiras. Uma maneira mais técnica, utilizando a expressão fornecida, e no final eu vou fazer essa mesma questão de um jeito um pouco mais rápido, para que você tenha parâmetro para comparar as diferentes abordagens. Bom, a expressão matemática fornecida é essa daqui. M de t é igual a C vezes A elevado a menos K vezes T. Bom, o problema falou que M0 gramas da substância sofreram uma redução de 20%. Significa que esse M0 aqui ó, é a massa inicial dessa substância. A massa inicial ocorre, logicamente, quando T é zero. Você vai achar a massa inicial nesse momento. Então veja bem, quando T é zero, muito simples de entender. Nós temos M de zero, vamos substituir o T por zero. É C vezes A elevado a menos K vezes zero. Mas observe o seguinte, que a massa inicial, conforme nós já vimos, foi fornecida pelo problema, é M0. Não confunda esses dois símbolos. M de zero, a massa no instante zero. M0, muito parecido, é a massa inicial. E do lado direito, como A elevado a menos K vezes zero, esse termo todo aqui vai ser igual a 1, então quer dizer que C é igual a M0. Na verdade, era uma coisa que você já deve ter percebido desde o início, que esse termo C, ele costuma ser a quantidade inicial nesse modelo de expressões exponenciais. Então vamos reescrever a função da seguinte maneira. M de t, no lugar do C, nós temos M0. Então nós temos M0 vezes uma constante A elevado a menos K vezes T. Bom, agora nós sabemos que em 10 anos houve uma redução de 20% das M0 gramas dessa substância. O que significa? Que quando T é igual a 10, a massa correspondente a esse instante, M de 10, ela vai ser apenas 20% da massa inicial, 0,2 M0. Isso foi fornecido pelo problema. Mas afinal de contas, o que é M de 10? É a gente substituir nessa expressão o T por 10. Vamos fazer isso. Então nós temos M0 vezes A elevado a menos K vezes 10. Isso vai ser igual a 0,2 M0. Nós podemos cancelar o M0 aqui dos dois lados, de forma que A elevado a menos K vezes 10 é igual a 0,2. Quando a gente chega nesse ponto, a gente pensa, vai ser difícil determinarmos o valor de A. De fato, não é muito simples encontrarmos o A, não. Nós vamos fazer uma coisa, nós vamos guardar esse resultado, nós vamos utilizá-lo daqui a pouco. Vamos retomar a expressão. Nós sabemos que M de t é M0 vezes A elevado a menos K vezes T. Você se lembra que eu te pedi para guardar aquele resultado anterior, que era A elevado a menos K vezes 10 igual a 0,2. Vou colocar ele aqui para a gente recordar. Agora veja bem, ele quer saber qual é a porcentagem de M0 em 20 anos. Então vamos calcular a massa quando t é igual a 20. Então vamos fazer o seguinte, M de 20 é igual a M0 vezes A elevado a menos K vezes 20. Agora aqui nós vamos usar um truque, mais ou menos o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa que M0 vezes A elevado a menos K vezes 10 elevado ao quadrado. Observe que isso é verdade, porque menos K vezes 10 ao quadrado, ao multiplicarmos, nós vamos ter menos K vezes 20. Afinal de contas, por que eu fiz isso? Porque eu percebi que esse valor de A elevado a menos K vezes 10, eu poderia utilizá-lo. Ele é 0,2. Então nós vamos substituir aqui o 0,2. Isso significa que nós temos M0 vezes 0,2 ao quadrado. 0,2 ao quadrado vai ser igual a 0,04. Então significa que a massa em 20 anos, ela corresponde a 0,04 M0, ou seja, isso representa 4% de M0. Ok, mas essa maneira foi extremamente complexa. Precisamos de muita álgebra. Então nós vamos fazer essa mesma questão de um jeito muito rápido. Vamos perceber o padrão de decaimento dessa substância ao longo do tempo. Nós podemos pensar da seguinte maneira. Nós temos uma quantidade inicial dessa substância e uma quantidade daqui a 10 anos. Vamos perceber o seguinte. Qual é a quantidade inicial dessa substância?
M0. M0 gramas dessa substância foram reduzidos a 20% em 10 anos. Significa que num período de 10 anos, nós passamos a ter apenas 20% da massa anterior. Isso significa que, nesse período, a cada 10 anos, se o padrão exponencial se mantiver, ocorre uma multiplicação de 0,2, porque nós temos apenas 20% da massa anterior. Bom, nós queremos saber qual é a porcentagem em 20 anos. Olha o que vai acontecer. Em 20 anos, observe que vão se passar mais 10 anos do período anterior. Mas nós já acabamos de discutir que a cada 10 anos, nós fazemos uma multiplicação por 0,2. Basicamente é o seguinte, a cada 10 anos eu tenho apenas 20% da massa imediatamente anterior. Então, a massa imediatamente anterior era 0,2 M0. Quando eu faço 0,2 vezes 0,2 M0, eu passo a ter apenas 0,04 M0. Ou seja, em 20 anos, nós teremos apenas 4% de M0, que corresponde à letra C.